Se tem uma coisa que vai ajudar você muito a você ativar uma identidade próspera, é você, caso você more em um bairro pobre, é você mudar daí. É exatamente isso. Nesse vídeo eu quero te explicar o porquê disso e, mais importante do porquê, eu quero te mostrar como fazer. Caso você more em um bairro pobre, você saiba que você já precisa mudar. Como que você faz isso? Eu vou te mostrar como você usa o seu subconsciente para facilitar isso. Foi exatamente o que eu fiz, ok? Antes de tudo, já dá o like no vídeo. Se você já conhece aqui o canal, já gosta dos conteúdos, dê o like. E se você tem a opção também de hypar esse vídeo, né? Hypar é quando você quer mostrar para o YouTube o seguinte: cara, esse canal está me agregando, mostra esse canal para outras pessoas. Você hypa o vídeo, o YouTube faz isso. Então, vê nas opções aí abaixo se aparece essa opção para você, ok? Deixa eu te contar primeiro a minha história no que diz respeito a essa questão de local que mora, etc. Eu fui nascido e criado em uma cidade que é chamada, o nome da cidade, né, é Santa Luzia, tá? É uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, né? Então, quem é mineiro aqui da região de Belo Horizonte provavelmente conhece essa cidade. E se você se você conhece, a cidade de Santa Luzia é uma cidade muito mal falada, né? Vez por outra aparece aí nos jornais, né, como uma cidade muito violenta, aconteceu muita coisa ruim. É similar, tem uma outra cidade, tem uma fama bem ruim que era próxima lá, que é Ribeirão das Neves, né? O pessoal até chama de Ribeirão das Trevas, muita gente chama isso. Então, da região ali metropolitana de Belo Horizonte, eu acredito que as que são consideradas as piores cidades são essas: Santa Luzia e Ribeirão das Neves, né? Então, eu fui nascido e criado em Santa Luzia, em um bairro chamado São Benedito, tá? A cidade de Santa Luzia, assim como praticamente todas as cidades, ela tinha uma área boa, tal. A área ali do São Benedito, onde eu nasci e fui criado, eu posso dizer que era a segunda pior, tá? Existe um bairro que é considerado o pior, que é chamado Palmital, né? Esse bairro é considerado o pior bairro da cidade, muito perigoso, enfim. Então, eu estava em uma cidade que é considerada das piores e um bairro que é considerado dos piores. Eu nasci, né, e cresci ali. E quando você está nesse ambiente, cara, é quase impossível que a sua identidade não seja de pobreza. É quase impossível, né? Tudo que você vê é pobreza. Tudo que você vê é pobreza. Então, você vê o pessoal com som alto o tempo inteiro, né? Mais antigamente, na época da minha infância, né, tinha um local próximo lá que, cara, era o esgoto a céu aberto mesmo. Aquela coisa terrível. Mau cheiro, gente mal educada, enfim. É um ambiente de pobreza. E esse ambiente de pobreza, obviamente, vai construir uma identidade de pobreza. E se você está aqui, você já sabe muito bem que a sua questão financeira depende exclusivamente da sua identidade, né? Ou seja, se eu me vejo como pobre, se eu me sinto pobre, enquanto isso for uma realidade, enquanto eu me ver assim, eu vou ver coisas que comprovem isso. Em resumo, é isso, né? Então, isso é o porquê de você realmente precisar sair de um bairro pobre, porque ele influencia na sua identidade, tá? Bom, ok, Fabrício, eu já sei que isso é importante, só que tem o seguinte, cara, eu não tenho dinheiro. Como que eu faço isso se eu não tenho dinheiro? Aí já vamos dar alguns saltos aqui, vou te contar também com relação à minha vida. Já falei aqui outras vezes, né, que eu sou divorciado da mãe do meu filho, e quando a gente foi divorciar, isso 5 a 6 anos atrás, eu fiquei naquela, né, além, obviamente,
tinha várias questões envolvidas ali, filho pequeno e tal. Só que, tá, detalhe, antes disso, enquanto a gente ainda era casado, a gente morava em um bairro que era um bairro ok. Não era um bairro pobre, mas era um bairro ok. E eu comecei os meus estudos, né, sobre poder subconsciente, etc., morando nesse bairro. E aí, só que aí eu passava por um bairro, que é onde eu moro hoje, e era um bairro próximo, né? Um bairro do lado, assim. E eu ficava, assim, encantado com as casas grandes, uma coisa, pô, tudo muito bonito e tal. Eu falava, caramba, eu quero morar aqui, cara. Eu quero morar aqui, eu quero morar aqui. Bom, e olha o que acontecia, né? Depois que eu comecei a estudar sobre isso, e aí, né, o casamento deu uma desandada, porque, né, a gente já não era mais compatível ali na questão dos pensamentos, então eu saía muito de casa para estudar sobre isso fora, né? E o que eu fazia? Eu pegava a moto, na época, eu passava por esse bairro onde eu moro hoje e ia numa região aqui que é a região do Cristo Redentor. Tem um Cristo aqui, né? Quase todas as cidades, não sei se quase todas, mas boa parte tem. Eu ia para ali então, e é exatamente no bairro aqui que eu moro. E eu ficava ali na grama, às vezes levava o computador, colocava lá, ou às vezes ficava pelo celular, às vezes ficava meditando, enfim. Então eu passava e com admiração por aqui, sabe? Exatamente por esse bairro. E jogando uma intenção, falei, cara, nossa, eu queria muito morar num lugar desse. Beleza. Aí aconteceu a questão de a gente se divorciar e tal. E aí quando eu fui procurar, né, um outro local para morar, fui na como é que fala? Imobiliária. E aí vi lá um apartamento. Olha, assim, tamanho. Falei, pô, grande. Não, vi as fotos, pô, grande, legal, pá. Qual o bairro que é? Aí falou, Recanto dos Colibris, que é esse bairro. Falei, caramba! E aí eu fui ver, é bem próximo, embora seja um outro bairro, fica tipo assim, a 3 minutos de carro, né? De onde meu filho mora, então eu queria continuar próximo a ele, né? Na época ele era bem novinho, ele tá com 8 anos agora, vai completar 8 anos. Então eu queria continuar próximo a ele ali. Caiu como uma luva. Eu falei, caramba, cara. Não, eu nem cheguei, eu falei, não quero olhar nada, nenhum outro apartamento. É aquilo ali, é esse lugar. E eu continuo morando aqui, né? E já pensei outras vezes em mudar para locais maiores, outros bairros, mas, cara, eu gosto tanto daqui que eu não sinto necessidade. Então, aí vem, né? Tá, se eu já entendo que eu preciso mudar de bairro, né? De cidade, enfim. Mas eu não tenho dinheiro, como que eu faço? Aí você usa o seu subconsciente para isso. Lembra? O seu subconsciente não sabe o que é real e o que não é. Ele não sabe. Então, por exemplo, se você começa a ir em outro bairro e começa, vamos dizer assim, a se portar como alguém dali, o que é o se portar como alguém dali? Andar. Você começa a andar por aquele bairro. Então talvez existe um bairro nobre ali que talvez você nem vai lá. Ah não, lá é o bairro de rico, eu nem vou. Comece a ir experienciar aquilo. Experienciar aquilo para que o seu subconsciente se acostume com aquilo. Eu sempre bato nessa tecla aqui. Você acessa uma realidade onde você já está acostumado. Você não vai acessar uma realidade completamente diferente, uma coisa que você... Não. Então, se você quiser morar em um local melhor, se acostume a frequentar esse lugar melhor. E tem gente que fala, e se você quiser fazer isso, né, de ir olhar casas, claro, é melhor ainda, mas talvez você fique ainda... Eu, particularmente, não ficava à vontade em fazer isso, tá? Falando abertamente. Então, o que eu fazia? Eu andava na rua mesmo, passava pela rua. De moto, você pode passar de carro, andando, enfim. Fazer com que o seu subconsciente se acostume com esse lugar, tá? Quando você faz isso, você acostuma e para chegar num segundo momento de você falar assim, porque o que vai fazer a coisa acontecer, né? Eu já estou em um bairro melhor. Depois que o seu subconsciente já estiver acostumado, fica muito mais fácil para você afirmar isso, né? Que você já está em um bairro melhor e para sua mente
de fato aceitar isso como uma realidade. Faz sentido? Fez sentido esse vídeo? Bom, sempre tenho feito 2 convites para você aqui no final dos vídeos, porque eu realmente acredito piamente que isso aqui são coisas que, né, são 2 soluções que podem mudar completamente o rumo aí da sua vida financeira. Você sabe, eu preciso criar uma mentalidade próspera, você já sabe disso. A questão é como, e aí aqui existem 2 caminhos. O primeiro caminho é se você quiser fazer isso sozinho. Eu gravei uma aula de 50 minutos, que é o protocolo LCP, Lavagem Cerebral para Prosperidade. Ali eu te explico como que você identifica seus bloqueios sobre dinheiro e como que você resolve. Em 50 minutos eu explico todo o método, tá bom? Essa aula é vendida por apenas R$ 37,00, para que realmente qualquer pessoa que queira possa fazer. Então, se esse é o seu momento, assim, eu quero essa transformação e tenho pouco recurso, tá aqui, né? Agora, se você quiser, o melhor que eu tenho é o método subliminar, que é exatamente a mesma ideia. É fazer uma reprogramação mental, ativar o seu subconsciente para a prosperidade, mas aí eu vou fazer por você. Então, uma outra experiência, obviamente, com valor muito maior do que esse também, né? Então, tem as 2 opções aqui. Veja a que faz mais sentido para o seu momento e recomendo, se você quiser acelerar o processo, que você escolha uma das 2, ok? Fez sentido aqui essa conversa? Deixa aqui um comentário, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e a gente se vê em um próximo vídeo.